Cristo. Então eu quero convidar você a fechar teus olhos. Aleluia! Primeiro você se arrepende, você se achega na presença do Senhor. Coloca a tua vida diante do altar, diante de Deus. Talvez alguma coisa que você pensou, talvez alguma coisa que você falou de alguém que entristeceu o coração de Deus. E talvez até mesmo algo que você pensou de si mesmo, entristeceu o coração de Deus. Porque a Bíblia nos diz que nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Então eu quero convidar agora, não adianta só os pregadores, quem está aqui em cima ficar orando. Você precisa orar, você precisa clamar, você precisa buscar, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca vai encontrar. Então nesta noite você precisa abrir essa boca santa e começar a falar com Deus, apresentar a tua vida, apresentar a tua casa. Quantas pessoas aqui que os seus filhos, sabe, estão escapando das suas mãos? Quantas pessoas aqui olham para a sua família e diz: olha, se não for a mão de Deus, o que vai ser? Então você precisa orar. Você precisa apresentar a tua família no altar de Deus neste momento. Fecha os teus olhos. Fica olhando para A, B, C. Nós viemos aqui no único propósito, que é adorar e buscar a presença do Deus vivo. Senhor Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, neste momento estamos apresentando a nossa vida diante do seu altar. Senhor, meu Deus, somos limitados, somos pecadores. E neste momento nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Porque, Senhor, nós sabemos, ó Deus, que foi através de Cristo que nós fomos reconciliados com o Pai. Foi através do sangue inocente de Jesus derramado na cruz do Calvário que nós fomos reconciliados com o Senhor. Então neste momento nós estamos apresentando a nossa vida. Perdoe nosso pensamento. Perdoe talvez aquilo que nós falamos que entristeceu o seu coração. Nesta noite estamos aqui com o coração aberto para alcançar, papai querido, a tua presença. Então, Senhor, olha para nós. Papai querido, olha para nós, mesmo nas nossas dificuldades. Nós estamos aqui nesta noite para te adorar. Nós estamos aqui nesta noite nos prostrando diante da tua presença. Reconhecemos que precisamos de ti. Reconhecemos nessa noite que nós somos falhos, mas o Senhor é um Deus perfeito. Senhor, olha para nós. Senhor, olha para este lugar. Quantas pessoas talvez no decorrer da semana quiseram desistir do seu casamento, quiseram desistir de congregar, quiseram desistir do seu ministério. Mas Deus, em nome de Jesus, a tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor é o nosso socorro, que o Senhor é a nossa fortaleza. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, nos prostramos diante a tua presença. Senhor, em nome de Jesus, estamos nos prostrando diante da sua majestade, reconhecendo que nós somos dependentes de ti, reconhecendo, ó Deus, que precisamos de ti. Senhor, olha para nós nessa noite. Senhor, olha para nós. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra nos diz que todos aqueles que vêm ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Então, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo agora, Senhor, nos prostramos diante de ti. Já nos arrependemos, Senhor, mas agora diante de ti, assim como nós nos derramamos na tua presença, nós nos levantamos como autoridade sobre esta cidade. Nós estamos nos levantando como autoridade sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, aqui está a tua igreja. Ele se levanta comigo nessa peleja, nessa batalha, apresentando a casa, apresentando o lar de cada um. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, todo decreto de morte agora, em nome de Jesus, cai por terra. Em nome de Jesus Cristo, todo decreto do inferno contra essa casa, contra essa família, em nome de Jesus Cristo agora, cai por terra. Nós declaramos nossa família sendo alcançado pela presença do Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Quantos pais aqui desesperados nessa noite?
Quantos pais desesperados se perguntando o que vai ser no futuro dos seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, com toda a autoridade que o Senhor nos deu, nós estamos agora declarando que os nossos filhos vai ser tocha nas tuas mãos. Nós estamos declarando em nome de Jesus Cristo que os nossos filhos serão a boca do Senhor nessa terra. Estamos declarando que toda a nossa descendência te servirá, que toda a nossa descendência vai cumprir o teu propósito nessa terra. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos essa cidade nas tuas mãos. Nós apresentamos Cacilândia nas tuas mãos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, todo decreto do inferno que cai por terra, em nome de Jesus, eu quero que você levante a tua mão para o alto, com os olhos fechados. Eu quero que você declare isso. Eu quero que você comece a declarar a falência do inferno. Eu quero que você comece a declarar em nome de Jesus que todo decreto que já foi decretado de Satanás sobre esta cidade está caindo por terra. Em nome de Jesus. Aqui tem autoridade. Deus já derramou autoridade sobre a tua vida. Ei, lembra aquela hora que você vai para cima lá na tua casa declarando que a tua casa serve ao Senhor? Agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora de você levantar essa voz e declarar: Satanás, você não tem poder sobre esta cidade. Satanás, você não tem poder sobre a minha família. A minha família é tua. Satanás, em nome de Jesus. Como igreja, nós estamos declarando que Cacilândia pertence ao Senhor. Estamos declarando que essas casas agora estão sendo visitadas pela presença do Deus vivo. Em nome de Jesus, nós estamos declarando, em nome de Jesus, libertação, salvação sobre Cacilândia. Em nome de Jesus, nós anulamos todo o decreto do inferno e declaramos salvação sobre Cacilândia. Nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, que essa cidade pertence ao Senhor. A nossa família pertence a Ti. Estamos declarando que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos declarando em nome de Jesus, porque sabemos que os dias são maus, mas sabemos, papai, que em tudo há um tempo determinado pelo Senhor. Então chegou o tempo de cada um viver a tua promessa. Chegou o tempo da igreja viver o melhor do Senhor nessa terra. E assim, ó Deus, nós declaramos sobre Cacilândia salvação em nome de Jesus. Aplaude Jesus. Oh, aleluia. Se assente aí, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa entender isso. Se você não orar, se você não clamar, quem vai orar? Se você não declarar sobre a sua casa e sobre a sua família, quem vai declarar? Você precisa entender isso, que a autoridade está sobre a sua vida. Nós declaramos que a nossa família não tem jeito, declaramos que o que será da minha família, o que será dos meus filhos, e hoje nós estamos dizendo para você que você vai declarar que a sua casa pertence ao Deus vivo. Você vai declarar que a sua descendência serve a Deus. Deus te chamou para você interceder. Você não precisa de microfone para orar. Lá no seu anonimato, você ora e Deus responde. Aleluia. Deixa eu dar alguns recadinhos aqui. Segunda-feira, amanhã, ensaio com a missão de mulheres, às 19 horas, Brasília. Aqui tem ensaio, palavra e oração. Você precisa vir para cá. Ah, missionário, mas é cansativo. Irmão, se envolva. Se envolva com as coisas de Deus. Às vezes nós estamos tão corridos nos dias. Ah, não, mas é muita coisa para mim fazer. Se envolva com as coisas de Deus, que você não vai ter tempo nem de pensar em problemas. Aleluia. Por quê? Porque nós estamos tão envolvidos com a obra, nós estamos tão envolvidos com as coisas de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Então amanhã, às 19 horas, Brasília, ensaio, oração e louvor com as mulheres. Terça-feira, clamor das causas impossíveis às 20 horas. Quinta-feira, culto de cura e libertação às 20 horas. Sábado, ensaio do jovem às 15h30.
E domingo, culto da família às 19 horas. Queridos, quem estava no culto aqui quinta-feira? O pastor Celino, o Espírito Santo tocou no coração do pastor para a gente fazer uma carta direcionada a Deus, uma carta para Deus. Então, até domingo que vem, você vai ter a semana para você escrever a sua carta e trazer. Por quê, missionária? Domingo que vem, não era hoje? Sim. Mas o que nós entendemos que, claro que com certeza é um propósito, é Deus tocando na vida do pastor, porque o pastor Celino, ou qualquer obreira que não faz nada sem a direção de Deus. Então, você vai escrever a sua carta. Eu estava conversando com algumas pessoas que não estavam no culto quinta e não sabia dessa carta. Então, por isso, com a autorização do pastor Rafael, nós estamos deixando aí para domingo que vem. Então, você vai escrever sua carta a Deus. Como seria você escrevendo essa carta para Deus? Você vai contar a tua vida? E aí, como vai ser? Então, quando você estiver escrevendo, peça a direção do Espírito Santo para você escrever, para você levar ao Senhor tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita. Mas talvez não, você quer apenas escrever uma carta de gratidão a Deus. Missionário, não vou pedir nada, eu só quero agradecer por tudo que Deus já fez. Amém. Mas aquilo que Deus colocar no teu coração, então você escreva e semana que vem, terça e quinta vai poder trazer ou não? Só no domingo. Então o pastor Rafael está falando que terça ou quinta você pode trazer essa carta. Mas missionário, já trouxe a minha carta para hoje? Amém. Então depois você vai trazer e colocar no altar. E nós estaremos intercedendo e eu sei que Deus vai responder. Eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Eu quero falar com você sobre dízimo e oferta. Entrega dessas cartas, que ele não é qualquer coisa. Tudo aquilo que é direcionado daqui do altar para a sua vida é bênção. É Deus te respondendo. É Deus te surpreendendo. Ai, não sei se eu vou escrever, não senti. Para, está perdendo a bênção. Escreve, coloca no altar, coloca na presença. E eu sei que Deus vai responder. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim: lembre-se, porém, disto. Se vocês derem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só alguma semente terá uma colheita pequena. Mas se plantar muito, colherá muito. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não force ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. Olha que lindo isso. Deus ama aqueles que dão com alegria. Então aqui ninguém está forçando e está estipulando valores para você trazer diante do altar. Mas a Bíblia está nos dizendo que nós precisamos ser fiel na casa de Deus, através dos dízimos, através das ofertas. Então, o que é oferta missionária na Lúcia? É semente lançada no altar. Então, quando nós plantamos uma semente de alguma coisa, o tempo passa, ela vai germinar e ela vai brotar e ela vai dar frutos. E assim é na vida, na sua vida, que oferta. O que é dízimo, missionária Ana Lúcia? Dízimo é você repreender o devorador nas suas finanças. É você repreender o migrador, o cortador, para não acabar com as suas finanças e Deus te prosperar poderosamente. Então o dízimo não é a questão de você sentir, eu não estou sentindo de dizimar. Não, o dízimo é mandamento, você precisa dizimar, você precisa ser fiel na casa de Deus. Não concordo com o dízimo. Ok, você está dizendo que não está concordando com a palavra. Aí como que você vai contender com Deus se a Bíblia está nos dizendo em Malaquias? As pessoas questionam, Senhor, mas em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ah, missionária, mas dízimo é do Velho Testamento. Abraão estava na lei? Não, Abraão veio antes da lei. E a Bíblia nos diz que Abraão dizimava perante o Senhor. Então quero convidar você a ficar de pé. Então aqui nós não vamos forçar nada. Olha, traz uma oferta de R$1.000 que Deus vai te abençoar. Não tem. Traz uma oferta de 800, de 500, de 600. Não. A Bíblia diz que é para você dar com alegria. É para você ser fiel na casa de Deus. Cada poltrona dessa daí, ela teve um custo. A energia que é paga. Internet é paga. Água é paga. IPTU, então tudo isso. A igreja tem gasto, assim como na tua casa. Então você precisa ser fiel na casa do Senhor e abençoar em nome de Jesus. Saia do teu lugar, venha dizimar, venha ofertar com alegria. Senhor, em nome de Jesus,
Nós queremos abençoar todas essas pessoas que estão ofertando na tua casa e dizimando na tua casa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha derramar sobre eles uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Faça, Pai, com que os celeiros deles venham a transbordar mais e mais. E que eles tenham para emprestar. Eu profetizo e eu declaro, Senhor, essa bênção tal, que vai fazer toda a diferença na vida da tua igreja. Assim nós oramos e assim nós cremos, em nome de Jesus. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, dissequendo Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo. Fica de pé, igreja, fica de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar mais essa canção ao Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Teu nome é, oh aleluia, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. O que Ele é? Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, dissequendo Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, dissequendo Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Aplauda ao Senhor Jesus. Pode se assentar, amém, amados? Aleluia, Jesus. Vamos ministrar a palavra do Senhor Jesus. Sermos abençoados por essa palavra. Pode cancelar o pad para nós, Lê, fazendo um favor. Aleluia. Os nossos pastores, juntamente com mais alguns irmãos, estavam lá no Aporé na quarta-feira. E o nosso pastor, ele recebeu uma inspiração do Senhor, que é exatamente sobre esta carta. E até eu me pus a pensar, porque alguns meses atrás, acredito que no ano passado, nós também escrevemos pedidos e cartas para o Senhor. Quem se lembra disso? Glória a Deus. E na inspiração, quando um profeta do Senhor recebe qualquer inspiração para fazer, um impulso do Espírito Santo, nós devemos ser obedientes. E então, na quarta-feira, eles tiveram essa inspiração, e o pastor pediu para o pessoal lá do Aporé escrever os seus pedidos, seus propósitos de vida, diante da presença do Senhor Jesus, para que eles trouxessem lá nesse domingo.
E também nessa quinta-feira aqui na igreja, é a mesma situação, a mesma coisa, a mesma inspiração, para que nós também trouxéssemos hoje uma carta para o Senhor Jesus. Minha pergunta é, alguém trouxe essa carta hoje, de que estava aqui na quinta-feira? Amém. No final do culto, eu vou pedir para vocês colocarem aqui no altar. E aí, como essas coisas, muitas das vezes elas vêm por impulso do Senhor sobre a nossa vida, nós também, com a inteligência que Deus nos deu, precisamos também de um prazo, para que a gente anuncie também para toda a igreja. Hoje a gente sente falta, né, de alguns irmãos aqui. Parece que alguns irmãos ficam sabendo que os pastores não vão estar aqui, eles falam assim, eu vou tirar um dia de descanso hoje. Aí, quando eu ficar sabendo onde cada um mora, eu vou catar lá pelos cabelos, em nome do Senhor Jesus. Vou na segunda-feira na casa dos irmãos, por que você não foi no culto domingo? Brincadeiras à parte, irmão, não vou fazer isso não. Mas vamos lá. Então agora, nós estamos anunciando isso. Preste atenção. Muitas das vezes essas coisas espirituais, elas não se explicam, se vive. Coisas espirituais não se explica, se vive. E aí nós pegamos um bonde na palavra da bispa Sônia Hernandes, que ela diz o seguinte muitas das vezes: não dá para ficar falando, explicando, para quem não quer entender. Então, no sentido da palavra ensinada, ela tem que ser entendida mesmo. A razão da palavra, o espírito da palavra pregada, nós precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais e os nossos corações para crermos, para aliançarmos com Deus, para nos comprometermos com Deus. Só que existem algumas coisas que não têm lógica. Não tem lógica. Às vezes o Espírito Santo nos impulsiona a falar com alguém aqui numa direção específica com aquela pessoa. Quem aqui já viu isso acontecer? Um dia acabou o culto aqui, isso tem alguns anos atrás. Uma irmã estava aqui no nosso meio, e eu não sei se ela morava aqui. Os irmãos daqui, talvez a missionária Ana Lúcia, mas alguns vão me ajudar nisso, porque eu já falei isso aqui mais de uma vez. Aí acabou o culto, nós oramos por ela aqui. Ela estava bem nesse cantinho aqui, na frente. E ela tinha perdido um filho. Eu não sei se foi aborto ou se o menino morreu, não lembro certinho da história. Mas nós começamos a orar por ela e o Senhor começou a usar minha vida para profetizar sobre ela. A saúde, a restauração da saúde dela, ela não ia morrer. Inclusive ela tentou suicídio, né? Ela tentou suicídio, de tão abalada que ela ficou com a morte do filho dela. E nós oramos quebrando aquele mal, oramos quebrando aquela maldição de morte. E eu comecei a profetizar sobre a vida dela, restauração completa, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E isso por impulso, porque na carne a gente não consegue fazer isso. E nós ministramos vida no ventre dela, e eu profetizei que ela geraria de novo, que ela seguraria o bebê e que ela seria mãe de mais filhos, porque eu não lembro nem se ela tinha mais filhos, se ela tinha filhos, eu acho que tinha. E aí, agora ela segura a criança no colo. Glória a Deus. Diga assim comigo: impulso. Então nós precisamos sempre estar assim, observando, sermos sensíveis ao Espírito Santo, para que nós não percamos as coisas que Deus tem falado conosco. Você pode estar lavando a louça e recebendo um impulso. Você pode estar cantando louvores ao Senhor na sua casa lá. Coloca a sua televisão lá no YouTube, põe os louvores e de repente você vai cantando, você está fazendo as suas coisas, ou trabalhando, fazendo as suas coisas, e de repente vem um impulso para a oração, um impulso para uma intercessão, um impulso para você sair levantando as mãos e abençoando seu marido, seus filhos, abençoando sua esposa, abençoando seus negócios. Isso é Deus. Siga, porque Deus não usa somente nós aqui, Deus usa vocês também, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, esses impulsos vêm. Aí você pergunta talvez, mas por que mais uma carta? Aí você tem que falar assim, pergunta para Deus. E se Deus está querendo que você se lembre, que você se relembre das coisas que você tem como propósito diante de Deus? Porque tem muita gente
que entra nos sonhos e projetos aqui nas campanhas do final do ano. Sonhos e projetos, os meus sonhos e projetos nas mãos de Deus para o próximo ano. E aí chega agora no mês de julho, basicamente finalzinho de julho, a gente já se esqueceu até do que pediu. Tem gente que pediu o casamento restaurado. E aí, de repente o seu casamento já foi restaurado e você só precisa agradecer, ao invés de ficar essa pessoa emburrada aí de vez em quando que você fica. Nada tá bom. Já viu? Irmãos, eu já estou pregando, quem está entendendo isso? A bênção na mão. E a pessoa, ela está dando conta de perder a bênção que recebeu. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos estar mais diligentes na presença do Senhor Jesus. Às vezes a pessoa, ela pediu um novo emprego. E ela está com o emprego na mão. Só que junto com o novo emprego que ela tem, ela pode ter os percalços daquele emprego. E agora essas tribulações, essas lutas estão desanimando essa pessoa. Mas você pediu para que Deus abrisse a porta. Você pediu para que Deus se movesse naquela situação. E agora segura o rojão. Amém? Segura o rojão, porque você pediu. Está achando que a vida é fácil? Vai colher algodão que é maciozinho. Acho que não é fácil também não, né? Nunca colhi algodão, mas me falaram que o negócio é meio tenso. Hoje é mais maquinário, né, essas coisas. Mas amados, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos estar despertos. Então nesses impulsos de Deus, vamos ficar firmes nas coisas que Deus tem colocado sobre nós. Amém? Glória a Deus. Livro de 1 Pedro, capítulo de número 5. Então coloque diante de Deus os seus planos, os seus propósitos onde você e as já lembranças. configurou aqui a sua transição padrão entre as suas cenas. A gente vai colocar um YouTube pago aí, né, irmãos? É raro acontecer esses... Todo mundo tem YouTube aqui, que você põe um louvor, vem um comercial? Amarrado em nome de Jesus. Vamos colocar um YouTube pago aí. A gente estava usando um pago, nós temos que colocar o da igreja agora. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Capítulo 5, versículo 5. Diz assim: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e reveste-vos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Deus, ele tem uma certa resistência contra os soberbos, amém? Mas ele dá graça a quem? Aos humildes. Olha só que coisa maravilhosa. Põe a mão no seu coração, fala: Senhor, me revista de humildade, por favor. Versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. O que se cumpre em todas as pessoas? As mesmas aflições. Diga comigo, as mesmas aflições. Muito bem, versículo 10, onde está a chave de grande parte da nossa vitória. Olha só: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco ou sofrido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá, fortificará e fortalecerá. A ele seja
a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Pai, abençoa o nosso coração agora para estarmos atentos com a sua palavra. Porque nós estamos aqui como igreja reunida, pois sabemos que sem a sua presença nós não podemos viver. Sabemos que sem a direção da tua palavra nós não podemos caminhar. Sabemos que sem o conhecimento das Escrituras e a inspiração do teu Espírito Santo, nós iremos a lugar nenhum. Mas por isso estamos aqui, porque sabemos disso. Sabemos que o Senhor é quem não somente conforta o nosso coração, mas também nos direciona. Não somente nos direciona, mas também nos dá ousadia e coragem para traspassar, para ir além das nossas circunstâncias. O Senhor nos dá ousadia e renova a nossa esperança para não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Por isso, meu Deus, nesta noite nós pedimos a tua graça, a graça de continuarmos, a graça de permanecermos em sua santa e gloriosa presença. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. A cada dia que passa nós vivemos as nossas experiências do dia a dia, da semana. E para muitos de nós está tudo bem. Estamos de certa forma no automático daquilo que é normal ser do automático. Por exemplo, todo mundo acorda pela manhã e vai trabalhar, isso é comum. Todo mundo acorda pela manhã, vai trabalhar e de repente você se depara com algum cliente diferente. Às vezes um cliente bom, e bom até demais, que até te abençoa mais. Ou às vezes você se depara com alguém chato, mas chato com força. Tem ou não tem, irmãos? De repente é aquele dia do patrão da gente, né? Tem dia que o patrão ele tá uma benção. Tem dia que o patrão tá mil maravilhas. Tem dia que o patrão, ó glória. Mas tem dia que a gente é chamado a atenção. Tem dia que a gente é chamado a se posicionar direito, a se corrigir. Tem dia que você tem que ligar o botãozinho do alerta. Às vezes não é o trabalho, às vezes não é lá fora, às vezes é dentro de casa. Às vezes a nossa situação ela pode estar não vinculada ao matrimônio, nem aos filhos, nem à família. Às vezes a situação é pessoal, ela é própria. Às vezes a pessoa ela pode não estar bem com ela mesma. Quantos aqui se identificam com isso? Sabe aquele dia que você não está bem com você? E se você não tomar cuidado, você é o diabo lá na sua casa? É. Pastor, é heresia. Não, não é não. Eu estava falando aqui para os obreiros às 6 horas da tarde. O livro de Romanos, ele não cita o diabo nem uma única vez, até o último capítulo do livro de Romanos. O livro de Romanos, na nossa ótica, na ótica pastoral, na ótica teológica cristã, é um dos livros mais completos da Bíblia. Se não for o mais completo, ele é basicamente 99,999% completo. Falta só um tiquinho, se faltar. Mas na minha ótica, é o livro mais completo da Bíblia. Se tirasse toda a Bíblia e sobrasse só Romanos, todos, pelo conhecimento das Escrituras, poderia ser salvo pelo livro de Romanos. É no livro de Romanos que fala que somos justificados pela fé. É no livro de Romanos que fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus Cristo. É no livro de Romanos, a partir ali do capítulo 1, que está escrito todas as categorias de pecado, uma lista de pecados horrendos que todos nós aqui talvez já cometemos. Claro, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. É no livro de Romanos que você vê que, capítulo 3, né, versículo 23, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É no livro de Romanos, amados, que nós vemos a batalha da carne contra o Espírito. É no livro de Romanos que nós vemos que a tendência ao Espírito, a inclinação do Espírito Santo é vida e paz, a inclinação da carne é morte. Agora veja em nome do Senhor Jesus. Às vezes a pessoa,
ela é o diabo naquele dia. Por quê? Porque ela pode não estar bem com ela mesma. E é nesse ponto que eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você e eu, nós, possamos vigiar. Pastor, você está falando que a pessoa pode ficar possessa, pode ficar encapetada? Não. Diga comigo, diga a palavra diabo. Diga o significado dela, diga assim, significa adversário. Muitas das vezes nós somos o nosso próprio adversário, antes do diabo. Muitas das vezes por conta de, sabe o dia que você não levanta bem? Eu não sei, hoje eu levantei, parece que não sei. Hoje eu levantei, sei lá. Hoje eu levantei, parece que eu estou daquele jeito. E se você não tomar o cuidado, você se fere, ferindo a outros. Você se fere, ferindo o matrimônio, ferindo os filhos, ferindo as finanças, ferindo as palavras que você profere. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Muitas das vezes nós somos o nosso próprio adversário. Então no livro de Romanos, antes dele citar o diabo lá no último capítulo, onde está escrito assim: e em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Oh, aleluia! O livro de Romanos é mais ou menos assim: a salvação é pela fé, a justificação é pela fé. Ei, todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus, estão separados, e todos precisam da graça. O livro de Romanos é assim: oh glória, você aceitou a fé? Glória a Deus. Agora que você aceitou a fé, agora que você pertence a Deus, você precisa crer na palavra. Porque o Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Aleluia! Ei, e como é que crerão na palavra do Senhor se não há quem pregue? E como é que pregarão se não forem enviados? Então também está escrito que você amadurece ouvindo a palavra, aprende ouvindo a palavra, e louvado seja Deus pela palavra. E você vai perceber no livro de Romanos que agora tem uma tratativa contra a sua carne. Ei, o maior problema agora de quem aceitou a fé não é o diabo. O diabo, ele vai ser tratado como uma coisa secundária. A Bíblia está dizendo que o maior desafio é agora você olhar para si mesmo, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, e renovar a sua esperança naquele que te chamou. O maior desafio agora é entrar em renúncia de si próprio, para entrar em concordância com a palavra de Deus. O que significa? Significa que o dia que você levantar meio que, sei lá, você vai ter que renovar sua mente, dizendo assim: em nome do Senhor Jesus eu estou bem. Em nome do Senhor Jesus eu estou bem. Um dia eu levantei de um sonho, estava dormindo, e eu tive um sonho, e aquele sonho não foi bom. Aquele sonho, ele me denunciava a vida antiga. Esse sonho trouxe, assim que eu acordei, um sentimento de sujeira, um sentimento de incapacidade, um sentimento de escassez, de pobreza espiritual. Trouxe todo um sentimento como se eu nem pertencesse a Deus. Quando eu acordei daquele jeito, eu me levantei na cama chateado, triste, até mesmo abatido. Já acordei mal. Quem está entendendo isso? Quantos aqui já tiveram uma experiência assim do que eu estou dizendo? De você levantar e você não está bem. E eu acordei daquele jeito, já estava em dúvidas de algumas coisas, já estava pensando em fracasso, já estava pensando em alguma cilada do inferno armada por aí, por causa daquele sonho que eu tive. Eu falei: meu Deus do céu, de onde será que vai vir essa cilada? Eu já comecei a ficar preocupado, e fiquei preocupado. De repente eu me ajoelhei para orar, para colocar ao Senhor aquele sonho que eu tinha tido, porque eu não sei, às vezes Deus fala através de sonhos, mas às vezes é um sonho bobo. Às vezes é porque a gente até comeu demais, ou às vezes é até mesmo um ataque do inimigo, a gente não sabe. Então em todo tempo a gente tem que vigiar. Então o texto diz, que nós lemos: sede sóbrios. Por quê? Porque o Satanás, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar.
Naquele momento eu fui sábio, eu fui sóbrio, eu me ajoelhei e falei: Senhor, eu não sei o que significa esse sonho, eu não sei o que é esse sonho, eu não sei se é alguma brecha aberta, ou se é apenas um mandado do inferno, ou é o Senhor me alertando de alguma coisa. Senhor, eu realmente não sei. Eu não sei onde é que Satanás está instalado, mas eu acabei ficando preocupado. Senhor, guarda o meu coração. Aí eu fiquei em silêncio. E de repente veio: você não é o seu sonho. Levantei. Eu falei: é verdade. Está tudo bem comigo. Está tudo bem com a esposa. Está tudo bem com a filha. Está tudo bem com o trabalho. Está tudo bem com as contas. Estão pagas, graças a Deus. Estou preocupado com o quê? Eu não sou o meu sonho. Eu também não posso ser o meu próprio adversário. Quem está entendendo essa palavra? Eu me pus a vigiar a mim mesmo. O sonho pode ser carnal, ou o sonho pode ser espiritual. Mas a Bíblia diz que nós não somos guiados pela verdade em sonhos. Eu não sou guiado pela verdade do que eu sonho. Eu sou guiado pela verdade das Escrituras. O que é que as Escrituras dizem? O que é que a palavra de Deus diz? O que é que as Escrituras me direcionam? Se eu estou posicionado nela, ela é a minha rocha, ela é a minha esperança. Aleluia! Sou filho de Deus. Já comecei: oh glória. Sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu falei: oh glória, aleluia. Ei, o meu nome está escrito no livro da vida. Eu falei: oh glória, aleluia. Eu comecei a me lembrar da palavra. Por quê? Porque, coloca Romanos 12, versículo 2, por favor. Vamos ler o versículo 1 também. É Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É apresentar a Deus o sonho ou apresentar a Deus o corpo? Apresentar a Deus o sonho ou o corpo? O que é o seu sacrifício vivo? Não é o corpo? Olha lá. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto não pode ser emocional. Antes de se emocionar, você tem que estar com o pé no chão. Aleluia, louvado seja Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas, olha só, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu vim aqui para te dizer, porque assim como o Espírito Santo nos ensina, Ele ensina você também. Você não é o seu sonho, você não é a sua crise, você não é o seu dilema, você não é o seu problema, você não é o seu passado. A partir de hoje, comece a se renovar na mente, concordando com aquilo que Deus diz na sua palavra sobre quem você é. Se você é filho de Deus, então declara que você é filho de Deus. Se você é lavado e remido no sangue, declara que você é lavado e remido no sangue. Se humilha debaixo da potente mão de Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Ele fugirá do seu pensamento, do seu coração, do seu sonho, das suas emoções e de tudo mais que ele enviou. Em nome de Jesus, você não é o seu sonho. Você é o que Deus diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. E às vezes, amados, nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Aprender a lidar com os problemas. Porque as mesmas aflições que passamos no mundo inteiro, os nossos amados irmãos também passam. Quem leu essa palavra comigo na Bíblia? Você leu, sim ou não? Glória a Deus. As mesmas aflições que você passa, não é novidade, alguém passa também. Então é aqui que mora a diferença entre vencedores e perdedores, entre crentes que vão se tornando maduros na presença do Senhor Jesus e crentes que não crescem, que continuam sendo meninos, crianças na presença do Senhor Jesus.
Então é aqui que mora a diferença. Se nós estamos caminhando ao céu, nós precisamos realmente a cada dia suportar o mal de cada dia. Nem todo dia é mal, vocês já sabem disso. Ontem mesmo a gente estava em família comendo churrasco. Estava ruim. Estava uma benção. Tem dia, irmãos, tem dia que trabalhar é uma benção. Na verdade, na maioria dos dias trabalhar é uma benção para mim. Quantos aqui consideram o trabalho como uma benção? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, ficar em casa o tempo todo é chato. Você já ficou desempregado e você teve que sair entregando currículo e voltar para casa? Aí você volta desanimado. Eu gosto muito daqueles exemplos do pastor Celino. Ele fala assim: a pessoa que anda sem dinheiro, até o andar dela é feio, é torto. O camarada sem dinheiro e... Paz do Senhor. Aí quando o irmão ele está na bênção, paz do Senhor, irmão, ô glória, paz do Senhor, irmão, ele muda. Pergunta para o marido ele é sempre responsável, né? Para homens responsáveis, é melhor você ter dinheiro ou melhor você ficar na escassez? É melhor você ter dinheiro. Mas é só um exemplo. Então trabalhar é uma bênção. Ficar em casa o tempo todo não é legal. Inclusive a nossa casa não é um lugar para ficar, é um lugar para voltar. Então você sai para trabalhar e volta para o seu repouso. Você sai para trabalhar e volta para a sua comunhão familiar. Não é lugar para ficar. A crise da pandemia, a partir de 2020, né, até 2022, ela provou isso e saiu várias e várias matérias. Eu li várias matérias de terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Eu fui lendo várias situações em que eles escreveram. E uma das matérias que eu mais gostei foi de uma mulher judia israelita, que ela escreveu essa matéria, que foi comprovado na pandemia, no lockdown, em que as pessoas enfurnadas dentro das suas próprias casas, elas brigaram mais, elas ficaram mais depressivas, elas ficaram mais preocupadas. Alguns perderam o emprego. Quantos se lembram disso? Vocês se lembram da época da pandemia? E sobre outros índices, mais morte, mais estupros e mais acidentes domésticos. Quantos leram essas matérias que estou dizendo? Ouviram ou assistiram? Então, essa mulher, ela escreve assim: a nossa casa nunca foi feito como um lugar de ficar, mas um lugar para voltar. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua casa, seja ela própria ou seja ela de aluguel, não importa. Louvado seja Deus pela sua casa. Louvado seja Deus pelo seu trabalho. Louvado seja Deus pelo seu emprego. Louvado seja Deus pelas suas finanças. Louvado seja Deus. Ei, não seja o seu próprio adversário. Se renove na presença de Deus. Não seja o seu próprio adversário. Se renove na presença de Deus. Versículo 6 de 1 Pedro 5 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes. Que jeito? Aonde? Eu vou ler de novo, na hora que chegar nesse ponto eu vou fazer a pergunta. Está todo mundo aqui? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes. Que jeito? Oh, glória! E o que é fé? A fé é a palavra de Deus revelada ao seu coração.
A fé é isso. A fé é toda a crença potencializada no seu coração em relação às Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então hoje você está ouvindo uma palavra de Deus que diz que o firme fundamento, ele traz as coisas que se espera. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então eu precisei usar a fé para renovar a minha mente. Quem está entendendo isso? A partir daquele sonho que eu tive, eu precisei, ao estar acordado, em meio às preocupações que eu estava carregando, eu precisei usar a palavra de Deus, porque é a palavra que desperta a fé, e a fé é a única ferramenta que agrada a Deus, louvado seja Deus, e pela fé eu pude me sujeitar a Deus para poder resistir ao diabo, ou poder resistir a mim mesmo, ou poder resistir à minha própria carnalidade, porque nem todo tipo de carnalidade é prostituição, nem todo tipo de carnalidade é mundanismo. Às vezes a carnalidade, ela está dentro de um desânimo, às vezes a carnalidade está dentro das muitas e muitas preocupações. Ei! Tudo que é carne tem a ver conosco. Então, se você tem sido o seu próprio adversário, a única maneira de você derrotar esse sentimento ruim sobre si mesmo é quando você e eu e nós nos renovamos pela palavra do Senhor. Quanto mais nós vamos crescendo no Senhor, a gente vai parar de dizer assim: Satanás se levantou contra a minha vida, socorro. Pedir a oração é importante. Eu não vou dizer isso como crítica, mas normalmente, pela fraqueza da fé de alguns, as pessoas dizem: irmão, ora por mim, porque assim, irmão, ora por mim, porque assim, irmão, ai meu Deus, olha, eu não sei o que aconteceu comigo, porque olha, eu sei que é feio esse teatrinho que eu faço aqui, mas é normal, é de mim esse negócio, não tem como eu evitar. Amém. Aí você vai perceber que a pessoa, ela tem uma fé como uma bomba atômica para ser ativada, para destruir a carnalidade, para destruir o mal, mas ela prefere se render à carnalidade. A carnalidade do desânimo, a carnalidade da preocupação, a carnalidade de uma situação que não foi Deus que colocou nela. Então você tem que aprender a sofrer essas aflições. Vira para alguém, fala isso para essa pessoa, fala: nós temos que aprender a sofrer algumas aflições. Aprender. Não é só sofrer, é aprender a sofrer. Você aprende a sofrer bem ou você aprende a sofrer mal, é você que vai escolher. Sofrer por sofrer, todo mundo vai sofrer, não tem dessa. Não tem dessa. De ontem para hoje, de manhã, quando eu acordei, esse sonho que eu estou falando não é coisa passada. Hoje de manhã eu levantei ruim, irmãos. Estava bom ontem, estava churrasco, estava gostoso, estava uma benção. Eu levantei com a cólica, e gases e dores. É chato, não é chato você ficar nessas coisas? É chato, você não fica bem. Irmãos, e por incrível que pareça, eu tomei água com gás e limão. Eu não tomei Coca-Cola ontem. Graças a Deus, né, irmãos? Diga glória a Deus, aleluia. Aí você fica se julgando. Aí eu lembrei, é lógico, você busca o passado, né? Quando é o problema intestinal, você busca o passado. Eu lembro que eu chupei uma manga. Aí eu pensei, pode ser a manga. Aí eu fiquei só nesse pensamento, mas pode ser. Falei assim, já vai passar. Mas o detalhe é, sofrer por sofrer, todo mundo vai sofrer, mas não adianta a gente ficar se penalizando. Ei, daqui a pouco passa, fica firme. Então vira para alguém mais uma vez e fala: daqui a pouco passa, fica firme, aprenda a sofrer. Não está nenhum texto na Bíblia que o Senhor vai nos livrar das aflições.
mas Ele vai nos livrar nas aflições. Amém? Agora veja, por favor. Em nome do Senhor Jesus. É mais ou menos igual casamento. É igualzinho casamento. Irmãos, pode ter, mas é raro, um casal que já tem 10 anos junto que nunca brigou. Tipo assim, pode ter, mas é raro. Eu não confio em casal que nunca brigou. Não confio, não consigo confiar. Tem que brigar. Tem que ter treta. Ó, só os casados. Quem é casado, levanta a mão. Muito bem, pode abaixar a mão. Tem uns irmãos aí que levantaram profeticamente, que eu sei, ó, eu profetizo. Que Deus abençoe aí, em nome do Senhor Jesus. Ó, veja bem agora, em nome do Senhor Jesus, ó. O problema do casamento não é a briga, mas é o como se briga. Porque tem que brigar. É lógico brigar no casamento. Tem hora que a mulher é o nosso adversário. Tem hora que o marido é o nosso adversário. Ficou bom agora, né? Vocês são terríveis. Eu tenho que jogar para os dois lados, senão fica ruim para mim aqui. Vocês estão uma benção. Aí, irmãos, irmãs, tem hora que é assim, aí tem hora que alguma coisa sai do controle. Tem hora que é um tipo de tratamento. Tem hora que é ele que está embirrado e qualquer palavra que você falar, por mais simples que seja, vai soar como um canhão, sabe? Uma bomba. E tem hora que é ela. Tem hora que é, né, mexer com a mulher é cutucar a onça com a vara curta, né? Aquele ditado. Então veja bem, na hora de brigar, na hora da crise, na hora do problema, homens, seja homem. Para de gracinha, sossega, relaxa, pega a sua bicicleta e sai andando, ou sai a pé, põe um tênis no pé, uma bermuda, você vai dizer, eu vou caminhar, espairar minha cabeça, mas vai, faz alguma coisa para você sair debaixo daquele teto ali, até a situação se acalmar. A mulher a mesma coisa, vai caminhar, vai correr, vai pular corda, vai fazer alguma coisa. Irmão, você vai levar um cascudo agora. Ele falou assim, só não pode pular a cerca. Exatamente isso. Agora, o que acontece? É necessário, no problema, é necessário na ira. Coloca um texto na tela que diz assim para mim: irai-vos e não pequeis. Não se coloca o sol sobre a vossa ira. É Efésios, eu acho, né? Irai-vos e não pequeis. Coloca esse texto na tela para nós, fazendo um favor. O problema não é você ter crises, o problema é como você encara as crises, sejam elas pessoais e sejam elas no matrimônio. Achou? Se achar, coloca na tela, por favor. Então tem um texto que fala assim, que o homem ele pode se irar, ele pode ficar nervoso, mas ele tem que se lembrar desse texto assim, porque Deus não opera na ira do homem. Coloca o versículo antes, por favor. Ah não, é esse aí mesmo, é o 26. Efésios 4, 26. Irai-vos e não. Então o problema não é você passar pelo problema e ficar nervoso. Você vai ficar nervoso. Você vai ficar inquieto. Você vai ter tribulação. Você vai ter problema. Encare isso. Não se desespere por isso. Só que os imaturos na fé, eles encaram o problema e falam assim: não vou para a igreja mais. Por quê? Oi? O teu nome escrito no livro da vida vale a tua ira e o teu desvio? O sangue de Jesus Cristo que te perdoou, te cobriu de todo o pecado, te deu a graça do perdão e da salvação, te deu acesso ao trono da graça. O sacrifício de Cristo foi tão valioso para você. Realmente a tua ira compensa e é superior ao que Cristo fez? É onde Ele te pede para que no Espírito Santo você tenha o fruto do Espírito, chamado paciência, perseverança. Quem está entendendo isso?
Então, quando você se irar, quando você estiver passando por aquele problema, Deus quer que você, no meio da guerra, guarde o teu coração e guarde a tua boca. Guarde os teus passos, guarde os teus caminhos. Está chegando a festa. Ano passado eu estava aqui, mas eu era muito novinho aqui na Cacilândia. Hoje já tenho 1 ano, ô glória. Eu sou um prosélito ainda, né? Eu sou um neófito aqui na Cacilândia. Eu sou um novo morador. Só que eu fiquei sabendo que todo ano tem briga. É verdade? Diz que todo ano tem prostituição, é verdade? Até fora da festa. Mas tipo assim, quando é festa, parece que todo mundo fica motivado e fala assim, chegou a festa. É ou não é? O cristão não, o cristão fala assim, misericórdia, Jesus, está chegando a festa, né? Mas eu digo assim, sobre a população. Então tem pessoa que não precisa de crise para se desviar. Mas o cristão que é cristão, ele tem que entender de não se desviar no tempo da crise. Tem que vigiar, exatamente, vigiar. Então olha lá, irai-vos e não pequeis. Então segura o rojão, segura a onda, morde a fronha, chora, sai sozinho, caminha, vai caminhar. Tem hora que não dá nem para cantar louvores, mas você canta na obrigação mesmo e canta, aleluia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor acalma meu coração, respira, chora. Daqui a pouco, e aliás, dorme. Diga assim comigo, dormir é importante. Aí diz assim, olha, não se põe o sol sobre a vossa ira. Deus está dizendo assim, se acalme antes do sol descer. Procure resolver aquele problema, procure perdoar, se o problema for ofensa, dentro da briga. Procure se perdoar antes de acabar o dia, para que vocês nem durmam separados, ou os filhos não fiquem brigados com os pais não fiquem brigados com os filhos. Se acontecer chateação, tem que esperar um prazo mesmo, muitas das vezes, tem que virar o dia sim. Agora veja bem, coloca outro texto, diz assim, na ira do homem, o poder de Deus não opera. O poder de Deus não opera na ira do homem. Quer dizer, se irados, revoltados com o problema, com a situação, a tribulação, nós agirmos no nosso próprio impulso, nós seremos adversário de Deus pela carnalidade. Como eu estava dizendo no livro de Romanos, ele vai até o capítulo 16 tratando da gente, e só no finalzinho ele abre espaço para o diabo, dizendo assim, o diabo, em breve Deus esmagará debaixo dos vossos pés. Então Romanos capítulo inteiro, todos os capítulos, até o final, fala para a gente ter uma tratativa conosco. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Troca a tradução para mim. Coloca na NTLH. Deixa eu ver o que a NTLH diz nessa tradução, fazendo um favor. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Meu Deus. Pode voltar para a revista corrigida, fazendo um favor. Agora Deus está assim, vamos encerrar essa mensagem, irmãos. Deus está dizendo assim, resista o diabo. Por quê? Porque tem um versículo assim, não deis lugar ao diabo. Tem ou não tem? Às vezes o diabo ele não está na tua casa, ele não está no teu pensamento, ele não está no teu trabalho, ele não está em lugar nenhum. Você está vivendo uma vida abençoada, vigilante, você está na bênção. Aí vem um problema. Quando vem um problema, você tem que lidar com você mesmo. Muitas das vezes, que o tema de hoje é isso. Lidar com você mesmo, tentando lidar com as suas próprias situações. Se você faz o errado, quando você deveria fazer certo por decisão, aí você foi lá e fez o errado, abriu-se uma brecha, deu-se lugar ao diabo. Aí diz o texto, que então, a justiça de Deus não opera quando o homem está com raiva. Quando a pessoa age na raiva, ela acaba fazendo o que Deus não aprova. Então esse é o ponto. Não abra a brecha, por quê? Porque aí depois você vai ter que lidar com duas situações. Primeiro, você vai ter que se humilhar, se arrepender,
vai ter que pedir perdão para o teu vizinho, para o teu patrão, para a funcionária, para a pessoa, ou para o marido, ou para a esposa, ou para os filhos, ou os filhos aos pais. Aí você vai ter que se humilhar, porque Deus resiste aos soberbos. Deus conhece o meu coração. Para de graça. Se você estiver errado, Ele sabe que estamos errados. E aí Ele não vai operar na nossa própria justiça, na nossa própria raiva. Quem está entendendo isso? Eu não vou me humilhar. Então não se humilhe. Aí qual é a palavra que o pastor usa aqui mesmo? Vai se... Eu não gosto de falar essa palavra não, mas ele fala aqui. Deixa ele falar. Então, você vai ter que lidar com a situação de consertar o caso com alguém e depois expulsar o diabo. Porque o bonito depois não quer sair. Vai ficar martelando no teu coração. Mas você não merecia. Mas você viu o que falaram? Aí ele fica lançando a seta inflamada do maligno. E você vai ter que levantar o escudo da fé. Porque somente o escudo da fé pode apagar os dardos inflamados do maligno. Aí você vai ter que rebater aquelas palavras do diabo com o escudo da fé. Por exemplo, Jesus foi batizado por João Batista. E a Bíblia fala assim, e orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como que de uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo. No batismo Jesus ouviu: você é meu filho. 40 dias depois no deserto, na tentação, Satanás apareceu e falou assim: se tu és o filho de Deus. Quer dizer, Satanás queria mexer na identidade dele, para lançar ele em dúvida, para lançar ele em problema, para lançar ele, é verdade, se eu fosse filho de Deus eu não estava aqui nessa miséria. Se realmente, será que eu recebi mesmo a direção do Espírito Santo para vir ao deserto, orar e jejuar por 40 dias e 40 noites? Porque realmente parece que Satanás ele tem razão. E é onde você não vai mais poder agir pela razão, vai ter que agir pela fé. Deus mandou eu perdoar, então eu vou perdoar. Em nome de Jesus eu vou me humilhar. Em nome de Jesus eu vou abraçar. Em nome de Jesus eu vou doar, não vou tomar. Em nome de Jesus eu vou fazer, eu vou caminhar 1 milha, se me obrigarem a caminhar 2. Em nome do Senhor Jesus eu vou dar o meu melhor. Por quê? Porque é do Senhor que vem o meu socorro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Louvado seja Deus. Você levanta o escudo da fé, apaga os dardos inflamados do maligno. Então você tem que, muitas das vezes, na raiva, se você tropeçou lá, você vai ter que lidar com você mesmo na quebra do orgulho. Você vai ter que lidar com o teu próximo, a qual você ofendeu, e pedir perdão. E agora você vai ter que expulsar Satanás, até que você seja renovado na mente. Seja renovado na mente. E aí vem a conclusão do texto, que eu acho maravilhosa. Versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, oh glória, eu amo isso, irmãos. Diga assim, sofrimento. Diga assim comigo, fala, problema. Olha lá. Ele mesmo vos aperfeiçoará. Chega um tempo que você não briga mais. Vai chegar um tempo que você está aperfeiçoado naquilo. Vamos falar assim, só de nós homens. A tua mulher está na crise. Aí você já sabe por quê. Você fala, vou comprar um chocolatinho para ela. O que ela gosta? Sorvete? Amor, vou buscar um sorvete lá para você. Eu não quero sorvete. Aí você fala assim, eu vou buscar mesmo assim, vou buscar para mim. Aí você busca o que ela gosta. Aí você traz. Se ela fazia birra e fala assim, eu não vou comer. Você fala, mas se você quiser, tá lá, tá bom, amor? Aí aquilo vai quebrar ela. Por quê? Porque você já está aperfeiçoado, você não vai entrar naquela pilha, irmão. Quem está entendendo isso? A mesma coisa a mulher. Vai ter dia que o marido vai estar com preocupação, e você tem que ajudá-lo. Aí de repente ele está na crise, aí você já sabe, eu sei do que ele está precisando. Alguém já entendeu. Alguém já entendeu. Aí,
É lógico, você quer realmente relaxar o homem, irmã casada? Você já sabe, não adianta esconder, não adianta fugir. Prepara o cafezinho para ele, prepara o que ele gosta. Eu sei do que você está precisando, meu marido. Oh, glória! Você não pode entrar na pilha dele. E aliás, olha lá, 5 minutos, 10, 15 ou 20 ou meia hora resolve o problema do homem. Porque você está aperfeiçoado. Você está como? Aperfeiçoado. Então, uma vez que você já sofreu, já caiu, uma vez que você já sofreu e aprendeu, você se realinha, você se renova, você se levanta e você fala, não, aqui eu já aprendi, você já está aperfeiçoado. E aí quando você anda aperfeiçoado, o Senhor te confirma. Deus fala, meu servo, meu filho, oh, aleluia, o Espírito Santo tem trabalhado, o sangue de Jesus Cristo tem coberto, aleluia. Agora eu vou confiar as minhas melhores bênçãos, porque você está sendo fiel no pouco, você está sendo fiel no pouco, você está sendo fiel no pouco, você está sendo fiel na ira, você está sendo fiel na picuinha, você está sendo fiel no probleminha, você está sendo fiel na escassez, você está sendo fiel. Deus está dizendo assim, você está sendo aperfeiçoado, você está sendo aperfeiçoado, você está sendo aperfeiçoado. E Deus começa a dizer, agora eu vou te confirmar, agora eu vou te confirmar, agora eu vou abrir uma nova porta, agora eu vou abrir um novo cliente, agora eu vou te colocar sobre o muito, agora eu vou te colocar sobre o muito, porque se você é fiel no pouco, o Senhor te aperfeiçoa, e agora Ele te confirma. E ainda assim Ele vai nos fortificando e nos fortalecendo. Por quê? Porque chega um tempo em que a maturidade chega, que você se torna espiritual. E para a gente encerrar agora, coloque esse texto para mim, filha. O que é espiritual discerne bem tudo, e o que é carnal não pode discernir nada. Isso é livro de Coríntios, capítulo 2, se eu não estiver enganado. Livro de 1 Coríntios. O que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Mas aquele que não é espiritual, ele não consegue discernir. Está travado aí não, né? Acha aí e coloca na tela. Então, é esse aperfeiçoamento que quando chega e você vai vivendo, o Senhor vai te confirmando. E aí, para você não voltar para trás na próxima etapa de problema, o Senhor precisa te fortalecer. Então Ele te fortifica e te fortalece. Você vai fortificando as suas bases emocionais, você vai fortificando as suas bases de fé, você vai fortificando, oh aleluia, a sua fé no Senhor Jesus. Então, se você olhar para trás e ver de onde Deus te tirou, e no seu presente você olhar o que você está passando, você pode olhar com esperança para o teu agora e para o teu futuro. Diga comigo, isso é fortalecimento. Quem está entendendo isso? Isso é fortalecimento para a tua vida. É fortalecimento em todas as áreas, como a gente está dizendo. A área pessoal, a área matrimonial, a área familiar, a área do trabalho, a área da saúde. A área em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 2 diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas de quem? Do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Continua, por favor. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Deixa eu ver o versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Fica de pé, por favor. Tem uns jovens que a gente está ensaiado alguns louvores. Eu sei que a Letícia está aqui. Sobe para cá, Letícia. Julinha. Thaís, se você for vir, vem para cá, por favor. A Thaís, ela não estava muito bem também hoje. Mas se quiser ficar em cima não tem problema. Se quiser vir para cá, pode vir. E aí, quero saber se tem mais jovens. Eu não sei se a Cindy ensaiou aqui no louvor. Se você ensaiou, você vem aqui cantar em nome do Senhor Jesus. Aí, alguns jovens estão viajando. Eles aproveitaram as férias. Amém? Mas esse louvor, ele diz assim, ó, volte a sonhar. Vira para alguém e fala, volte a sonhar. Em nome do Senhor Jesus tenha esperança, em nome do Senhor Jesus tenha graça, em nome do Senhor Jesus tenha ousadia, em nome do Senhor Jesus seja renovado na esperança. Queridos, volta lá o versículo de 1 Pedro 5, versículo 10. Olha, o mesmo Deus que chamou vocês, ó,
depois de vocês terem sofrido, que jeito? Um pouco. Os irmãos estão desligando ali o congelador. Está frio aí? Diga glória a Deus. Irmãos, todos vocês podiam ter a liberdade de chegar no obreiro e falar: irmão, desliga lá para nós, por favor. Eu também nem percebi, irmãos. A gente está aqui em cima, a gente fica suando. Está tão quente aqui para mim. Amém? Agora diga assim comigo, diga: o mesmo Deus que me chamou, depois de eu haver passado as minhas situações, Ele me aperfeiçoa. Diga: Ele me confirma. Diga: Ele me fortifica. E Ele me fortalece. Isso, vai dando glória a Deus se você entendeu. Vai dando glória a Deus se você entendeu. Vai dando glória a Deus se você entendeu. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero encerrar essa palavra com oração e com esse louvor chamado Volte a Sonhar, para que você não desanime da sua fé, para que você não abandone a fé que Deus te deu. A Bíblia diz que a fé que Deus te deu, ela é mais preciosa do que o ouro, do que a prata, do que os bens que você possa ter nesta terra. O que é mais precioso? A fé. O que é mais precioso? A fé. O que é mais precioso? A fé. E se você ficar firme na fé, você não vai se esmorecer. Se uma vez você se esmoreceu, o Senhor Jesus te levanta para você corrigir os seus caminhos e você continuar, porque Deus não quer perder ninguém. Vira para alguém que está do seu lado, profetiza algo de bom na vida dessa pessoa. Enquanto eu vou pegar o violão aqui, vira para alguém e fala: ó, Deus está abençoando a sua fé. Diga, Deus está abençoando a sua fé. Aleluia, Jesus. Já profetizou? Fala: que Deus abençoe sua vida, irmão, irmã. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe sua história. Que Deus abençoe tudo na sua vida. Oh, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, 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 Jesus. Vai profetizando, irmãos, vai profetizando, vai profetizando. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Se você desanimou, volte a sonhar. Em nome do Senhor Jesus, volte a sonhar. Oh, aleluia, Jesus. Não permita ser enganado pelo diabo. Não permita ser enganado pela situação. Não se torne o seu próprio adversário. Você não é o seu sonho, como eu disse aqui. Você não é uma realidade momentânea. Você é o que a palavra de Deus determinou que você é. Diga comigo, diga: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga: eu não abro mão da promessa de Deus na minha vida. Diga: eu não abro mão do céu. Eu não abro mão do céu. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Se você trouxe a sua carta, pode trazê-la aqui no altar, por favor. Em espírito e em verdade, agora vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar ao Senhor Jesus. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso.
sonho. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado pra você, se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo, Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Se deu tudo errado, se deu tudo errado pra você, no hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo, Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza. Deus ainda realiza. Se você crê, levante as suas mãos lá em cima e diga: eu creio e eu recebo. Oh, aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Oh, aleluia! Cacilândia do Senhor Jesus, 1, 2, 3 e... Cacilândia do Senhor Jesus. Cacilândia do Senhor Jesus. Cacilândia do Senhor Jesus. Yes! Vamos em